Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao estudo do projeto Vida Consciente. Hoje, continuando com os estudos de casos que a gente iniciou na semana passada. Então, vamos iniciar rogando o amparo e a proteção da espiritualidade que sempre nos assiste e nos acompanha. Que possamos ter uma noite agradável e produtiva de estudos. Lembrando que 2020 foi eleito como ano do Evangelho pelo CEPA. O Evangelho é uma ferramenta muito importante, muito útil para a gente. Ela, na realidade, é o manual do bem viver. Ali estão incluídas os enunciados das leis universais que regem a nossa caminhada. Então é muito importante a gente levar em consideração o que está ali, porque disso depende a gente ter vidas cada vez mais tranquilas e já iniciando nesta mesma, entendendo o que a gente está fazendo aqui, entendendo porque a gente é desse jeito, o que está ao nosso alcance mudar. Então, se a gente entender as regras do jogo, fica mais fácil a gente brincar nesse jogo que se chama vida. Eu costumo dar o exemplo do truco. É um jogo que quem não entende as regras, quem não leu as regras ou não compreende as regras e observar alguém jogando não entende, porque as regras são dinâmicas, elas mudam de acordo com a carta que é virada ali, com a manilha, né? Então, do mesmo jeito é a vida. Se a gente não entende as regras da vida, a gente vai criando dificuldades desnecessárias. E esse é a proposta do projeto Vida Consciente, que a gente viva conscientemente, que a gente entenda o que está fazendo aqui e use isso a nosso favor. Essa figura aqui ilustra o nosso psiquismo, é a base do nosso trabalho. Então, o que a gente tem aqui, que nós temos acesso direto, pelo menos a maioria de nós, que não somos médiuns ou sensitivos, é essa parte consciente. É o que a gente viveu nesta existência. Mas, segundo os estudos da psicologia, principalmente com Jung, com Freud, eles nos trouxeram relatos da existência desse grande inconsciente comparado a um iceberg, a totalidade. Então, a parte consciente é apenas aqueles 5, 10% que ficam para fora da água. Então, toda essa parte submersa, essa grande parte submersa, é o nosso inconsciente, mas não deixa de estar ligados todas essas memórias à nossa vida de hoje. Então a gente sente a influência de cada uma dessas existências. Não são simples memórias, é um conjunto de uma vida completa, com emoções, com conceitos, com preconceitos, com moral, com verdades. Só não tem um corpo físico ali, porque ele perdeu. E o pior, eles nem sabem que o corpo físico não existe mais. Porque, embora o corpo morreu, eles não morreram. E como eles achavam que era um corpo, não conseguiram perceber que houve o fenômeno da morte. Porque no momento da morte, acho que um mecanismo de defesa da consciência, ela apaga a consciência, desliga, como um desmaio. E dali algum tempo, maior ou menor, a pessoa volta a si. E não passa pela cabeça dela que morreu, até porque ela está ali, viva. Né? E fica algum tempo na erradicidade, muda muita coisa, mas ela acaba se adaptando àquilo, não entende direito o que está acontecendo, mas é isso que tem, então acaba se adaptando a isso. O ser humano se adapta muito fácil, mesmo sofrendo. A gente se adapta muito fácil ao sofrimento e também as coisas boas esquece como a gente conquistou aquilo. Né? Então a gente
não lembra muito de agradecer tudo que a gente tem hoje. A gente sempre tem, pelo menos a maioria de nós, o hábito da reclamação, né? Sempre reclamando de algo que não está bom, esquecendo de agradecer várias coisas que estão bem. Então, a partir desse momento do desencarne, ela vive lá na erraticidade, depois, na nova existência, ela é empacotada e vem para esse imenso campo aqui do inconsciente. E fica ali no estado de hibernação. E, de acordo com os acontecimentos da vida atual, dessa existência aqui, algumas delas acordam, afloram, por um gatilho. Pode ser uma coisa simples, como um tom de voz, uma música, um filme, uma viagem, alguém que chegou perto dela, tanto encarnado quanto desencarnado, às vezes está se aproximando do espírito de um filho para nascer. Então, tudo isso ativa essas memórias do nosso inconsciente e, a partir daí, elas nos afetam mais ativamente. Então, o que a gente está vendo são casos ligados a esse inconsciente, casos de dificuldades, de patologias, onde a causa a medicina não encontrou, se deu algum alívio foi paliativo, foi como um inibidor dessa influência, mas não resolveu o problema. Se você para de tomar o inibidor, esse remédio, o problema volta. Então, na semana passada, a gente viu o caso de uma criança de 6 meses com choro contínuo desde o primeiro mês de vida e de uma mulher de 29 anos deficiente física e mental, com comportamento agressivo contra a mãe. Quem tiver curiosidade e gostaria de ver, está gravado nos vídeos na página do Facebook. Então, podem acessar lá, foi a parte final do estudo da semana passada. Então, hoje vamos iniciar no estudo de um homem de 40 anos introvertido. Esse homem fazia parte da equipe de trabalho da casa que fazia esses atendimentos, onde foi feito o atendimento. Então, essa pessoa moderada nos hábitos, né? Geralmente quem trabalha numa casa espiritualista, espírita, procura vestir uma máscara bonitinha, né, para poder estar ali trabalhando. Então, ele tinha hábitos moderados, postura calma, colaboradora, harmônica, fraterna. Trabalhava na casa há mais de um ano e pediu esse atendimento por ser muito introvertido. E aberta a frequência, a primeira personalidade, nesse vídeo aqui, cada uma dessas existências passadas a gente chama de personalidade, tá? Então, essa primeira personalidade que se manifestou estava muito calma, tranquila, não revelando nada de anormal, além de estar dissociada, né? O que é dissociada? Ela não percebe, ela não vive de acordo com a proposta dessa existência aqui, do que eu estou fazendo aqui. Ela está presa numa outra situação, numa outra vivência, em outros costumes. Então, ela está dissociada do trabalho e do aprendizado atual. Em seguida, veio uma segunda personalidade. E também disse que não tinha nada de anormal, estava tranquila. E aquilo foi muito estranho. A terceira personalidade, então, foi se iniciando uma investigação, né? A primeira não apresentou nada, foi para a segunda. A terceira já estava receosa, dizendo que tinha um elemento revoltado no campo consciencial. Então, o campo consciencial, a gente pode dizer que é uma parte desse inconsciente aqui, é um campo consciencial, são algumas dessas personalidades que estão trabalhando mais intensamente ligadas ao consciente de hoje. Então, essa terceira personalidade revelou, tem uma dessas consciências aí do campo consciencial que está revoltado, né, que costuma reprimir a proposta dos demais, o que os outros pensam. Então, ele está ali
agindo um controle sobre as demais. E frequentemente estava criando dificuldades, não para a pessoa encarnada aqui, mas para esse grupo de personalidades, de memórias de passado, que estão ligadas à existência atual, num novo aprendizado. Então, com essa informação, foi percebido que era ele que estava causando essa dificuldade da pessoa hoje, essa introversão, essa dificuldade com mando, com, com melindres, né? Então, aí foi sintonizado com esse quarto elemento, e ele se apresentou muito contrariado, agressivo, arrogante, estava apegado a um tipo de investidura de autoridade. Então, recusava-se a falar, ameaçava-se acertar mais tarde com uns subalternos, aqui entre aspas, né, os outros que deduravam que era ele que estava causando essas dificuldades ali no inconsciente, que não tinham nenhum direito a não ser obediência a ele, né, que era o senhor dos demais. Então, vocês percebam que esse inconsciente aqui, ele não é algo estático, é algo muito dinâmico. Isso aqui vibra intensamente e podem até interagir entre eles, desde que tenham essa percepção de onde estão, do meio em que estão. Então estava pegado nessa encarnação passada de poder e de mando, nessa oportunidade em que dominava todos quantos estivessem sob sua influência, né? Considerava as demais personalidades, inclusive a atual, a encarnada, que é a pessoa física, como elementos insignificantes e desprezíveis, a quem não devia satisfações. Pesquisando o fato junto ao colega em estudo, a pessoa que pediu atendimento, né, ele confirmou que tinha dificuldades com obediência, com mando, com dominação, com autoritarismo e com orgulho. Após o atendimento e harmonização dessa personalidade revoltada, ou seja, botar ela em regressão, ver que ela também já foi humilde, que ela também já sofreu esse controle de outras autoridades, para ela perceber que não é melhor que ninguém, que essas posições se alternam entre uma vida e outra, então que a gente deve respeitar ao outro indistintamente. É a regra do Evangelho, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque tudo que a gente faz para os outros, se isso foi um desrespeito ao outro ser humano, as posições se invertem e ele vai estar em posição de devolver para a gente. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós somos os maiores beneficiados de seguir essa orientação. E foi um atendimento muito diferente dos demais, né? Então, foi consultado, nesse caso, a equipe espiritual que estava mentorando esse atendimento, né? Por quê? Da não manifestação espontânea dessa que estava controlando as demais, né? E eles responderam o seguinte: uma criança que busca viver equilibradamente consegue frear a manifestação negativa de uma personalidade, embora sinta os ímpetos e a natureza dos impulsos que lhe brotam do mundo interior. Mas, por consciência ou conivência ou conveniência, domina ou refreia esses sentimentos inferiores, impedindo sua manifestação. E com isto, se persistir na autoeducação e na reforma íntima, acaba por eliminar esses negativos ao longo da encarnação. Então, eles falaram que, além do atendimento, a pessoa pode fazer esse atendimento ela mesma, fazer um autoatendimento através da reforma íntima. Então, se eu, através da minha mudança de comportamento, mesmo sentindo esses impulsos de não querer respeitar, de me achar melhor que os outros, se eu compreendo isso e freio esses impulsos, essa personalidade dominadora vai perdendo a força. E conforme ela vai perdendo a força, eu tenho mais facilidade em frear os impulsos, porque os impulsos chegam em mim mais fracos, cada vez mais fracos. Então, eu tenho condições de me auto-atender, mas em algum momento, aquela personalidade dominadora, mesmo ela deixando de influenciar ativamente, ela vai precisar ser esclarecida. Olha,
você já teve uma vida antes, você desejou estar com o mando nas mãos para mostrar como é que se manda, como é que se usa da autoridade, respeitando os outros, que os outros também são seres humanos, que merecem ter uma vida digna, porque ele estava no outro lado e sentiu todo o sofrimento dessa ação dominadora de desrespeito sobre ele, né? Então ele desejou estar do outro lado para mostrar como se faz e não e quando esteve lá não conseguiu botar em prática a sua proposta. Então, compreendendo essa alternância de vivências, né, que ninguém é melhor que ninguém, que a gente está aqui numa escola para aprender justamente isso, que devemos respeitar a todos indistintamente, aí, a partir daí, ele vai começar a auxiliar nessa proposta evolutiva. Ele compreende que viveu equivocadamente e que deve mudar as suas concepções. A seguir, o próximo item, o próximo caso de estudos, então, um homem de 26 anos, com dor de cabeça intensa do lado esquerdo da cabeça. Semana passada eu comentei, né, que aqui a gente está vendo a maioria de casos de estudo de homens, né? E comentei também que não reflete a realidade dos atendimentos. A maioria das pessoas que buscam atendimento são mulheres. Mas quando um homem chega a buscar um atendimento é porque tem algo muito forte por trás, né? Porque o homem tem a sua, como regra geral, né? Tem, lógico, exceções, né? Como regra geral, ele não tem a sensibilidade como tem o psiquismo feminino, então não sente tão forte essa influência, e quando sente é porque a coisa está feia, né? Eu mesmo, no primeiro atendimento que eu fui fazer de captação psíquica, eu levei para atender a família, né? A mulher e, no caso, estava com 2 filhos na época. Eu levei para atender eles. E a primeira que se manifestou lá foi uma minha. Então, a partir dali já foram dezenas de atendimentos e depoimento pessoal, a minha vida mudou da água para o vinho, né? Foi uma mudança muito, muito intensa e muito boa para mim. E me dediquei a passar essa informação para quem também deseja ter esse mesmo benefício. Então vamos lá, homem de 26 anos com dor de cabeça intensa do lado esquerdo. Então os tratamentos médicos, né, não apresentaram resultados esperados. E apesar de descrente, veio procurar atendimento. Ou seja, a captação independe da pessoa acreditar ou não, porque ela age, o atendimento age no psiquismo. Então, se aqui eu acredito ou não, não importa. Eu vou atender essa parte do inconsciente, do psiquismo. E essa parte tratada vai influenciar, vai ter a ressonância vibratória com a parte consciente. Então a pessoa não precisa mudar de religião, não precisa acreditar. Se ela buscar o atendimento, esse atendimento, se ela tiver merecimento para isso, se não estiver alimentando esse aspecto, vai surtir o efeito, sim. Aberto o atendimento, tinha uma lesão no corpo espiritual, na parte da cabeça desse corpo estava faltando, parecendo uma maçã que tinha com uma mordida, assim, né? Uma parte realmente da parte energética estava danificada. A sintonia do corpo e leitura psicométrica revelou que a deficiência apresentada foi gerada por ressonância com um crime cometido em passado remoto, há muito tempo atrás, junto ao povo maia. O remorso e a culpa inconsciente agora, né, porque ele não lembra disso, geraram a necessidade de autopunição. A gente pensa, a autopunição é uma coisa ruim. Não, nesse caso, ou, digamos, na maioria dos casos, é algo importante porque ele chama a atenção da pessoa para resolver aquela situação. Então, a dor de cabeça hoje veio com uma necessidade de ressignificar aquela existência lá no passado, onde ele carregava a culpa do que fez lá.
Então, o mecanismo da lei de causa e efeito, ou lei do karma, né, transfere para o infrator a lesão causada em outra pessoa, independente do tempo e do lugar. Mas, repito, como um mecanismo para que chame a atenção da pessoa e ela trate essa questão. E dali para frente isso não vai mais influenciá-la em vidas futuras. E mesmo a partir desta. Né? Então, feita a recuperação energética da parte lesada e a conscientização do paciente, a cura aconteceu. Não tinha mais dor de cabeça, as dores sumiram. Ou seja, além do resgate daqueles a quem ele prejudicou lá no passado e da reconstituição da lesão que ele criou por essa autopunição, é como tirar com a mão. Reforçando, né? Isso não é algo mágico. A pessoa precisa estar pronta para isso, não pode mais estar alimentando esse aspecto. Então, nesses casos, o atendimento realmente tem esses efeitos quase que instantâneos. Então, constata-se que o remorso funciona como mecanismo despertador da consciência adormecida. Assim que ativado, exige da criatura imediata reparação dos erros cometidos no seu passado. Se essa reparação não acontecer, inicia-se o processo de autopunição, podendo até causar deformações físicas e mentais. Então, esse chamado de atenção vai aumentando de intensidade, até o momento em que a pessoa não consegue mais fugir daquilo. Ela é obrigada a encarar o problema e resolver. Então, sempre que a gente perceber algo de estranho, algo anormal, vai atrás, investiga e trata. Porque enquanto a gente não resolver o problema, ele vai se intensificando até o momento em que a gente não tenha mais como que fugir dele. Próximo item, homem, 42 anos, casado, pai de 3 filhas, motorista e com fobia de água. Atendido esse paciente, a fobia aparecera depois de um pequeno acidente de carro e se acentuou com a 3ª gravidez da sua esposa, ou seja, da filha caçula. E acentuou mais ainda com o nascimento dela. Então, ao acessar essas memórias do inconsciente, antes disso ele lembrou que aos 15 anos ele teve uma pequena perturbação emocional quando a mãe dele veio a desencarnar. E ainda não se recuperara de todo. Então aquilo causou um abalo emocional nele, a perda da mãe. Depois a gente vai ver que essa informação é importante no que aconteceu lá no passado. Então, continuando a regressão no inconsciente, nesse psiquismo, numa existência passada se viu conduzindo um barco a remos. Esse barco colidiu com a pedra e, como ele não sabia nadar, morreu afogado. Mas não tinha causa ali. Por que ele bateu e por que morreu? Né? Tanta gente acaba a embarcação afundando, mas a pessoa se salva de alguma forma. Quando o desencarne tem um motivo. Então, se continua essa investigação, buscando a causa do porquê ele morreu afogado ali, porque não conseguiu se salvar. Então, numa existência mais antiga ainda, se viu na beira de um rio e estava olhando uma jovem, uma moça de uns 15 anos, saindo da água. E ele assediou ela, mas ela acabou não cedendo a esse assédio e, temendo que ela contasse para os pais o que aconteceu, ele afogou ela, porque senão ele ia sofrer as consequências de ter feito isso. Né? O tempo passou, ele escapou da justiça dos homens, mas não da consciência. Né? Mais tarde, resgatou o crime se afogando lá no acidente de barco. E essa mocinha lá do passado, nessa existência, foi a mãe dele, que desencarnou quando ele tinha 15 anos. E, em seguida, a própria mãe encarnou como 3ª filha. Então, foi se acentuando isso. A presença daquela mocinha lá no passado foi ativando essa memória de passado e pedindo, né, a ressignificação, o tratamento daquele ato lá do passado. Né? Então, ele tirou a vida
da filha lá no passado e agora devolveu a vida como sua terceira filha. Então, a simples revisão desses fatos passados, com consequente enfrentamento e auto-perdão, pode representar pelo menos 70% da cura. Mas, neste caso, o paciente com uma sessão de TVP, lembrando que isso aqui não foi captação, esse paciente foi atendido com TVP. Ele mesmo acessou por indução, conseguiu acessar essas memórias. Né? Com apenas uma sessão, ele praticamente ficou curado dessa dor de cabeça. Ele estava até afastado do trabalho, porque isso estava prejudicando já o seu dia a dia, né? Exercer a sua atividade profissional. Temos ainda alguns minutos, acho que dá para verificar mais um caso. Jovem, 17 anos, estudante, inteligente, tinha uma vida confortável, sempre teve tudo o que quis e desencarnou de overdose. Então, desde cedo demonstrou muita rebeldia e acabou morrendo por overdose de cocaína. Foi atendido antes da overdose. Mostrava-se apegado e encarnação de poder e de mando. No atendimento mostrou-se cooperativo e prometeria tomar novos rumos, demonstrando inequívocos sinais de recuperação. No entanto, o rapaz estava representando no atendimento. Ocultamente continuou a se drogar, né, em seu próprio quarto, onde acabou sendo vitimado, né, encontrado morto por overdose. Em seguida, a família continuou fazendo atendimentos para ele, porque mesmo desencarnado, você consegue acessar a pessoa e consegue fazer esses atendimentos também. Então, em conversa posterior, depois de um longo tempo que ele ficou sofrendo por esse suicídio, né, demonstrou todo o desprezo que tinha pela vida. Dizia estar feliz por livrar-se dos familiares que odiavam. Incorporado, debochadamente, disse que enganou a todos, né, quando falou que ia se remediar, que ia mudar de hábitos, que ia sair das drogas, né? E surpreendeu a todos e provou o quão pouco conhecemos da natureza humana, né? Embora ainda muito ligado no orgulho, né? Porque ele estava sentindo na pele todo o sofrimento causado pelo suicídio. Então, a gente ainda está muito no início desse estudo do que é o ser humano, da complexidade que é um ser humano, da complexidade que participou da formação do caráter de uma pessoa. Então, tudo que está envolvido nessas centenas ou até milhares de existências que a gente teve, como foi construído tudo o que a gente está vivendo e sentindo hoje. Por isso a orientação lá do Evangelho de não julgar. A gente não tem condições de julgar ninguém, porque a gente vê apenas o exterior da pessoa, o que ela demonstra. A gente não faz ideia do que é o mundo íntimo da pessoa, o mundo mental e emocional e psíquico dela. Ela pode estar vivendo um inferno interior e a gente aqui apontando o dedo, achando que se estivesse no lugar dela, estaria fazendo diferente. Então a gente não tem condições de apontar o dedo para ninguém. Somente a pessoa, e nem ela mesma entende, né? Porque a maioria de nós ainda não tem esse conhecimento, apenas sente toda essa desarmonia e por isso esse aumento do índice de suicídios. As pessoas não conseguem lidar com isso e acabam fugindo pelas vias do suicídio. É muito triste isso. Embora a gente esteja já no final desse período aí, nessa transição planetária, onde a gente vai começar esse trabalho de regeneração, de entendimento do que a gente é e de iniciar uma nova fase de aprendizado. Mas para iniciar essa nova fase, a gente precisa consertar esse nosso inconsciente desarmônico, esse inconsciente causado pelo desconhecimento dessas leis universais, por tudo que a gente fez
em benefício próprio e em detrimento do próximo, né? Tudo isso causou sofrimento nos dois lados, porque a gente esnobou na nobreza e viveu na mendicância, esnobou na saúde, viveu defeituoso. Então, em todas as situações, a gente viveu as duas situações. É assim que a gente aprende mesmo. Então, chegamos ao fim do nosso tempo do estudo de hoje. Por favor, pessoal, me deem uma posição aqui no chat, se está bom esse formato de estudos, se gostariam que falasse de outros assuntos. Eu estou passando aqui o que me vem na intuição, mas vocês podem também participar disso. O objetivo aqui é que essas informações auxiliem a cada um de vocês nessa caminhada. Oi, pessoal, deu um pequeno problema aqui. Espero que agora estejam me escutando novamente. Nós vamos então ao encerramento através de um passe à distância. O importante é que cada um de nós esteja receptivo a essas energias. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia calmante, descendo do alto da cabeça até os pés, nos sentindo mais leves, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, desintegrando energias densas, ativando nosso sistema de defesa, ampliando essa energia para toda a nossa casa, nossa residência, as pessoas que vivem conosco, nosso ambiente de trabalho, as pessoas também que trabalham conosco, que possamos cada vez mais sermos fontes de energias de compreensão, de tolerância, plantando não só lá na frente, mas a partir de agora, uma vida mais tranquila, compreendendo o que a gente está fazendo aqui, cooperando com aqueles que estão caminhando conosco também, compreendendo que o diferente não é errado, só é diferente. E isso faz parte do nosso aprendizado, para que a gente consiga respeitar não só aqueles com quem a gente concorda, mas também os diferentes. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Uma boa noite a todos.